está quase na hora, é mais ou menos isto, não é? Isto é, como estamos a falar de relógios, está quase na hora, uma expressão que se adequou ao início do vídeo, acho eu. Está quase na hora e infelizmente não há muito para dizer sobre os novos Apple Watch, ou pelo menos aqueles que provavelmente irão surgir no mês de setembro. Isto porque, como tem acontecido nos últimos anos, a Apple acaba por não nos apresentar, ou pelo menos não promete, parece não haver hype nenhum à volta do Apple Watch, acerca da possibilidade de termos uma mudança radical, seja no Apple Watch Series 11, ou no SE 3, ou até no Ultra 3. Pai, sinceramente, na medida em que a Apple teve, e vamos começar pelo Series 11, a Apple teve, ou tem, duas oportunidades, uma já passou, para fazer uma grande festa e uma grande diferença e trazer um Apple Watch diferente do habitual, visto que o Series 10 é muito parecido com o Series 9, que é parecido com o Series 8, que é parecido com o Series 7, que é parecido com os anteriores. Uau! E ainda que no ano passado se tenha celebrado o Series 10, este é o ano, 2025, onde a Apple faz 10 anos desde o lançamento do primeiro Apple Watch Series 0. Isto porque, bem, long story short, a Apple lançou o Series em 2020 e 2015, na altura o Series 0, no ano seguinte apresentou 2 relógios, portanto agora que temos o Series 10 não passaram na mesma 10 anos, desde o primeiro lançamento. E infelizmente eu estou aqui a adiar e ainda não comprei um substituto para o meu Series 4 porque não me parece que tenha valido a pena do Series 7 para a frente. Agora sim provavelmente vale, até porque já não tem updates, mas isso é outra história, não interessa para agora. Seja como for, quais são as diferenças que podes esperar num Series 11? Nenhumas. Basicamente o preço irá manter-se, teoricamente, o que é bom. A nível da qualidade de construção e do próprio design do equipamento também se deverá manter, e aquilo que poderás esperar não é nada mais nada menos que um upgrade a nível do processador, possivelmente a capacidade de registrar ainda mais métricas, também tendo em consideração o software, neste caso o WatchOS 26, e pouco mais, ou seja, não deves esperar grandes novidades, e se estás pendente de compra do modelo anterior ou do novo, e efetivamente se encontrares uma grande promoção ou um desconto que não consegues resistir, provavelmente vale a pena face ao Series 11. Seja como for, estamos a poucos meses ou poucas semanas, portanto, até que ponto é que faz sentido não aguardares um pouco mais se esperaste até aqui. Isto é válido também, em parte, para o Apple Watch Ultra 3. Isto é, no ano passado nós pensávamos que a Apple acabaria por apresentar o terceiro modelo do Ultra, e apresentou um modelo, mas foi apenas de uma cor diferente para o Ultra 2. Este ano a empresa norte-americana deverá manter, no fundo, o design do equipamento, até porque se ele for maior do que é hoje, provavelmente perderá algum interesse por parte de algumas pessoas, mas tornar-se ainda mais ultra, isto é, com o Apple Watch Ultra 3, muito provavelmente tu receberás a capacidade de ter conectividade 5G e um indicador ou um detector de High Blood Pressure, ou seja, algo que ainda não está presente nos outros equipamentos, no Ultra 2 e no Ultra original, mas muito provavelmente também tu acabarás por receber neste novo modelo. Seja como for, o Ultra continua a ser muito targetizado para quem quer, sei lá, experiências mais radicais ou quer mesmo o melhor Apple Watch, que se calhar não é bem o melhor, mas sim o mais completo em termos de recursos, mas acima de tudo é também mais caro e o preço deverá manter-se. Isto na questão do preço, e já vamos ao último modelo, mas na questão do preço, seja para o Series 11, seja para o Ultra 3, seja para o SE 3, tem sempre a intenção uma coisa. Como te disse no vídeo anterior, este é o ano das tarifas e, portanto, há uma probabilidade do preço aumentar, ainda que seja muito reduzida. Isto porque os preços dos Apple Watch vêm se mantendo há muitos anos, e se um deles aumentasse, nomeadamente o Ultra, ok, provavelmente não teria impacto nos outros, mas, por exemplo, se a Apple aumentar o preço do Apple Watch SE 3, terá de aumentar o preço do Series 11 e depois provavelmente terá de aumentar o preço do Ultra, portanto acaba por ser um pouco desinteressante e talvez parvo estrategicamente a Apple aumentar o preço de todos eles, a não ser que acabe por só aumentar o preço do Ultra 3. Se este não é um modelo para ti, então não te preocupes com isso. O modelo para ti pode ser o SE 3, efetivamente, e há quem diga que este possa mudar de nome, portanto provavelmente um Apple Watch Series 11E, tal como tivemos o 16E no caso do iPhone. Este equipamento poderá alterar-se
ligeiramente, mas de um modo mais substancial, na medida em que muito provavelmente traz um ecrã maior, isto é, que acompanhará o mesmo tipo de ecrã em termos de tamanho que tu vês no Series 10 ou no Series 11 possivelmente. Por outro lado, também terá um upgrade em termos de processador, ou seja, será um relógio muito mais capaz do que o modelo anterior, que já tem 3 anos. Isto é, parece que não, mas o tempo passa a voar e o Apple Watch SE 2 já tem 3 anos, o que acabará por ser um indicador positivo à possibilidade de termos um novo terminal para suceder a esse equipamento mais barato. Ainda sobre o SE 3, embora os rumores tenham apontado para o facto de este poder ter um corpo ligeiramente diferente, nomeadamente num plástico duro, num policarbonato que a Apple tecnicamente estava a testar já no ano passado para os seus novos equipamentos, para o caso do relógio, né? Não se deve verificar, ou seja, o Apple Watch SE 3 ou Series 11e irá manter a construção em alumínio. E sinceramente isso é muito positivo, porque plástico, ainda que muito bom, seria sempre plástico e tiraria valor ao equipamento num ano em que a Apple já não é a empresa que vende mais wearables em todo o mundo, tendo perdendo esse lugar para a Xiaomi. Portanto, não vale a pena adicionar pontos positivos a essa queda, mais vale manter as coisas como estão e tentar melhorar a nível de oferta de recursos ou até mesmo mantendo os preços dos equipamentos para que estes consigam voltar a ter vendas positivas, isto é, maiores do que no ano anterior, algo que não acontece há 2 anos no caso dos Apple Watch. E eu penso que é isto, passou a correr esta análise sobre os rumores do Apple Watch. Infelizmente eu não a pude trazer mais cedo porque esta questão em redor do Apple Watch é tão seca que eu acabei por adormecer para fazer este vídeo. E vamos ver o que a Apple nos promete. Tu podes saber tudo e mais alguma coisa sobre o Apple Watch e não só no iFeed, isto é, em iFeed.pt. Lá encontrarás informações sobre estes equipamentos, bem como outros que a Apple irá apresentar no futuro, nomeadamente os iPhone 17, ao detalhe, ao milímetro, isto é, especificações, detalhes, preços, tudo. Portanto, não te esqueças, passa por lá e vemos no próximo vídeo. Eu espero estar enganado e que a Apple nos traga efetivamente mudanças radicais, era o que eu queria, nos novos Apple Watch, mas não deve acontecer. Até já, vemos no próximo.